E aí pessoal, beleza? Bora começar mais um vídeo? Antes de mais nada, se você que está assistindo esse vídeo agora, se você quiser me contar que você está assistindo esse vídeo, faz o seguinte, pega o seu celular, abre o seu Instagram e faz um history com a imagem do seu computador aí do vídeo dando play aí, qualquer coisa do tipo, e me marca, que aí eu vou ficar sabendo que você está assistindo o vídeo agora, beleza? O meu perfil é aquino.pro e bora começar mais esse vídeo aqui. Até então, a gente chegou a deixar toda essa estrutura pronta de usuários, instituições e grupos, e a gente fez também um fix no cadastro de usuários no último vídeo. Aqui agora, a gente vai replicar a mesma estrutura de detalhes que nós fizemos para a instituição nos grupos, porque a gente tem um grupo, a gente define qual a instituição, qual o responsável, e agora a gente tem que começar a inserir os integrantes do grupo dentro do grupo, beleza? Então nesse vídeo a gente vai preparar toda a estrutura do front-end para acontecer isso daqui, e aí no próximo vídeo a gente começa a fazer o relacionamento entre grupo e usuários, fechou? Então bora começar, e se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, fica aqui o meu convite para você fazer a sua inscrição. Vamos embora! A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, aqui dentro do Resources, Views, Group, List, que a gente tem a lista de grupos, a gente vai criar um link aqui. E seguindo aquela mesma estrutura que a gente fez para a instituição, a gente já vai usar a rota que a gente já tem, então a gente só coloca aqui, ó, detalhes, e aí se você lembra, a gente simplesmente vai chamar uma rota aqui dentro, route, que é grow.show. Essa rota ela já existe e ela já até leva o nosso usuário a uma nova implementação lá no nosso controller sem nenhum problema. Ele vai dar o erro de que o parâmetro que ele precisa, que é o group, não foi inserido, e a gente precisa passar ele aqui como segundo parâmetro desse helper, o método, o atributo group id. E aí já está funcionando a nossa rota. Se a gente acessar ela aqui, ele vai dar o prosseguimento aqui, e aí vamos ver o que aconteceu lá no nosso controller. Nesse momento, a gente abre aqui app, http, controllers, groups controller. No vídeo que a gente fez o cadastro, a gente removeu a implementação do show, e aí a gente precisa construir ela agora. Então, a gente precisa de um grupo, que é o grupo que a gente pediu para acessar. Se você reparar, a gente tem o ID desse grupo aqui, então a gente precisa buscar esse registro lá no banco. A gente vai atribuir uma variável grupo, e aí, vamos lá, this repository find, que é o método que vai buscar lá na nossa chave primária da tabela. Se por um acaso a gente precisasse buscar por uma outra coluna que não fosse o ID, a gente usar um where, a gente colocar coluna e o valor como segundo parâmetro, e a gente poderia pedir, por exemplo, first, last, all e por aí vai. A gente podia fazer várias coisas aqui, mas para a gente é só pedir um find aqui no nosso ID e tá tudo beleza. Então agora a gente vai retornar uma view que é a group, eu me confundo se é no plural ou singular que a gente está usando, é no plural, groups.show, e a gente vai passar um parâmetro aqui nesta view, que é o group. E agora vamos ver o que acontece. Ele diz que a view groups.show não existe, é claro, a gente ainda não implementou, então vamos lá, new file, show.blade.php, e a gente faz o extend. Você já está ficando craque nisso aqui, então vamos lá, extend templates.master section conteúdo view, opa, tá escrito errado, conteúdo view end section
E aí a nossa view já está ok aqui. Vamos só fazer um teste, um oizinho bonitinho ali e tá ok o que a gente precisa. Vamos criar só um cabeçalho aqui, um header, para a gente poder só dizer os dados do grupo aqui e não ficar algo meio perdido, né? Vamos lá. Aqui no nosso model group, vamos ver o que a gente tem. Nome, user ID e institution ID. Então vamos mostrar esses dados, por exemplo, num H1 e depois outros dois H2 aqui, só para realmente a gente ter isso na tela. Então, group name. E agora a gente quer mostrar o nome da instituição e o nome do responsável. A gente viu já como é que faz isso em acho que 2 vídeos anteriores, como é que faz isso, mas se você não lembra, a gente vai fazer um acesso no relacionamento. Então, group institution name. E a mesma coisa, group owner name. Ou seja, a gente acessou o nosso relacionamento aqui e está buscando os nomes desses objetos. Ele já traz, novo grupo, a instituição é o Banco Inter e o responsável é o João. A gente pode até colocar uma espécie de um label aqui, nome do grupo, instituição, espacinho e responsável. Vamos ver como é que fica. Fica um pouquinho mais apresentável. Lembrando sempre que o nosso foco aqui ainda não é front-end. Futuramente a gente vai ter uma série exclusiva de vídeos para a gente trabalhar front-end, beleza? Então vamos lá. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente quer inserir usuários no nosso grupo. Então a gente tem que ter um formulário onde ele vai fazer o cadastro de usuários no grupo. E ele não vai criar um novo usuário, ele só vai relacionar esse usuário. Então vamos criar aqui esse formulário. Se você ainda ficou em dúvida, vamos acompanhando aqui que você vai entender mais facilmente conforme as coisas vão progredindo. Então form open e form close. Eu vou fazer uma colinha aqui no nosso formulário nessa classe aqui. Pode copiar toda essa entrada. Então já vamos pegar essa classe form padrão. A gente vai ter um route que eu ainda não vou passar ele por enquanto. Um method aqui que vai ser post. Certo? Vamos ver o que acontece aqui. Por enquanto nada, não tem problema nenhum. E aí a gente vai fazer um include de um select. Então vamos lá, include template.formulário.select e aqui a gente tem que passar alguns atributos. Se a gente vier aqui no próprio grupo index, a gente já tem a forma como a gente usou esse daqui. Eu vou copiar para não correr o risco de eu errar alguma coisa na hora de digitar, tá bom? Então vamos lá. E a gente pode até identar, dar uma quebra de linha nisso daqui para ficar um pouquinho mais fácil de ler o objeto e não correr o risco da gente se perder. E aí a gente tem o atributo select é o nome que a gente vai ter no select. E a gente quer chamar ele de user ID. O data vai ser user list. A gente ainda não tem, a gente vai ter que trazer isso para cá. O label, vamos chamar ele de usuário. E o placeholder também. Uma coisa ainda que vai faltar é um submit, que a gente também pode copiar daqui para ganhar tempo. Então a gente chama template formulário submit e o valor a gente pode, por exemplo, relacionar ao grupo. E aí, por exemplo, a gente quer colocar o nome do grupo dentro do input, podemos fazer isso? Podemos. A gente vai da seguinte forma, concatena essa string com o group name. E aí, vai dar o resultado que a gente espera. Só para a gente testar esse formulário, eu vou deixar essa variável aqui como um array vazio para que não dê erro lá na tela. Vamos ver o que acontece.
relacionar ao grupo um novo grupo, que é o grupo que a gente está. Ele já criou o select, que está vazio, então não vai ter nada que acontecer. E vamos voltar então para user list. E o que a gente precisa fazer, olha só, se a gente atualizar aqui no browser, ele vai dar erro dessa variável. Então a gente tem que vir aqui no nosso groups controller, no método show, e aqui a gente tem que passar a nossa variável, user list. Então a gente chama user list aqui, e vamos fazer a atribuição dela. A gente já fez esse processo, mas vale a pena a gente fazer com calma de novo, para não correr nenhum risco de dúvida. Então, this user repository select box list, ele já até traz o nome do método aqui para nós, só que ainda vai faltar, salve engano, não, a gente já fez a inclusão do user repository aqui, agora que eu me lembrei. Então a gente já tem toda essa estrutura pronta, a gente já chamou aqui o user list para o select box, e vamos ver o que acontece agora. Já está funcionando aqui os nossos usuários todos listados, e a gente pode fazer esse envio do formulário agora então. E aí tem um detalhe, a gente tem o método store, update, delete, destroy, show e o index aqui. Para qual rota nós vamos mandar esse formulário? A gente tem que pensar muito bem nisso, que é o seguinte, se a gente for mandar para uma rota já existente, ele vai implementar essa regra de negócio que está aqui, que não é o que a gente quer. Então nós vamos criar uma nova rota, que vai ser route, e a gente vai ter lá group user store. A gente vai chamar essa rota de group user store. Então a gente tem que criar essa nova rota aqui no nosso route web. E vamos lá, route, aí ela não vai ser uma rota get, igual essa outra que a gente tinha começado a criar, ela vai ser uma rota post, afinal de contas a gente vai persistir dados a partir dessa rota. E aí vamos lá, a gente tem o nome dela aqui, ó, Group User Store. A estrutura que a gente precisa fazer para ficar num padrão de rotas igual a gente tem no projeto vai ser group barra group, que é o parâmetro group, que no nosso caso é o ID do grupo, então a gente pode até pôr aqui, ó, group ID, para ficar mais fácil da gente entender. A gente tem user, e aí, como a gente tem um store, ele já vai funcionar para nós. A gente poderia passar o ID do user aqui nessa rota? Poderia, mas a gente não tem necessidade de fazer isso nessa rota. Afinal de contas, a gente vai passar ele via formulário, para a gente ter uma facilidade maior. E aí a gente dá o nome da nossa rota aqui, ó, as Group User Store, e a gente vai levar ela para algum controller. Uses, e qual controller vai ser esse? Groups Controller, só que aí a gente vai especificar uma nova action no controller, que é a User Store. A gente poderia criar um novo controller, Groups User Controller, e aí usar o método Store? Poderia, mas aqui eu estou somente mostrando uma nova forma da gente fazer isso, beleza? Então vamos ver aqui se tudo deu certo. Ele está dizendo que um parâmetro de Group User Store não foi enviado, e vamos verificar o porquê. A gente só chamou a rota, só que essa rota ela tem um parâmetro, Group ID, a gente tem que enviar. E quando a gente tem que passar esse parâmetro aqui na rota do formulário, esse valor aqui ele não vai ser uma string, ele vai ser um array. A primeira chave deste array é o nome da rota, e assim por diante a gente vai passar os parâmetros. Então group ID, e aí ele já vai funcionar certinho aqui. Se a gente enviar esse formulário, ele já vai chegar na rota que a gente precisa, que a gente declarou. E aí um erro que ele vai dar é o seguinte: o método user store não existe. E é claro, nós ainda não fizemos a implementação, e a gente vai fazer essa implementação no próximo vídeo, e eu te espero lá. E aquele recadinho de sempre: se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, fica aqui o meu convite para você fazer a sua assinatura e ainda visitar os links aqui na descrição do vídeo, que podem ser bem interessantes para você. Você pode gostar bastante de entrar nos grupos que a gente tem,
e ter um relacionamento mais próximo com o canal, com o conteúdo que a gente produz aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo e a gente vai resolver isso aqui rapidinho no próximo vídeo. Abraço e até logo!